Vem comigo, nação. Cara, essa petição do Flamengo aí, pedindo reconhecimento lá nas Nações Unidas sobre a nação rubro-negra, tá rendendo, viu? E o pilhado deixou o Vampeta sem rumo. E o Mauro sempre preciso, cara. Eu tô com ele que ele disse tudo isso, mas mesmo assim eu continuo, assinei lá a petição e tamo junto, vamos pra essa. Crédito de imagem a Jovem Pan Esporte, link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta e vamos ver esse vídeo agora. Falando em Samuel Lino, bote ele na imagem comigo. Eu quero ver Marcos André, eu quero ver a reação de Marcos André ao saber dessa notícia que acaba de sair na internet. Porque eu digo aqui, eu vou esperar, dividir a tela com ele. Eu quero olhar olho no olho do meu grande amigo Marcos André. Pronto. Olha para mim, não olha para o celular, que agora eu vou te fazer uma oferta. Eu vou te oferecer. Se você quiser tirar passaporte rubro-negro, eu vou fazer um abaixo-assinado por você, meu amigo Marcos André. Porque agora, se você quiser se tornar, você não vai olhar para mim? Você não vai olhar para o seu amigo Tico? Porque agora, se você quiser se tornar um cidadão da nação simbólico-cultural Flamengo, eu te ajudo, eu faço um pedido do seu passaporte, Marcos André, porque o Flamengo acaba de anunciar. Quem é seu ídolo no futebol? Fala para mim. Zico. Isso. Então, por meio do Zico, o Flamengo acaba de anunciar que vai fazer um pedido à ONU, hein, Marcos André? A ONU, para se tornar a primeira nação simbólico-cultural do planeta. E aí o Zico ainda disse ali, somos mais de 45 milhões de pessoas, seríamos a 36ª população do mundo se fôssemos uma nação, e o Flamengo vai fazer esse pedido à ONU. Agora, tirando a brincadeira, fala, você quer falar alguma coisa antes de eu continuar? Tirando a brincadeira, gente, eu acho meio surreal, né? Eu sou Flamengo, já falei isso aqui várias vezes, zoo quando tem que zoar. Agora, é tipo assim, eu acho que é uma falta, né? É uma falta de notícia, é uma falta de jogo. E aí o Flamengo vem, e é o que eu falo, tá, gente? Tudo é marketing. Não existe, na minha opinião, não existe muito marketing negativo, marketing positivo. Marketing é o quê? É você fazer a sua marca ser falada. E aí é claro que agora o que está acontecendo? Tudo que é rubro-negro tá lá, é a nação, 45 milhões, vamos ser uma nação reconhecida pela ONU. E do outro lado, vão ter os rivais falando que é ridículo, falando que é palhaçada, falando que é falta do que fazer, falando que a diretoria do Flamengo tá maluca. Mas o que acontece com tudo isso? O nome Flamengo vai ser falado no momento em que não está se falando nada de futebol. Só de data FIFA, que é algo insuportável, que é algo chato, mas que a gente tem que falar, né, que são as eliminatórias, e a gente vai falar sobre essa situação. Eu quero saber isso de você, meu amigo Marcos André. Vai querer um passaportezinho rubro-negro se formos reconhecidos pela ONU? E outra, o que você achou desse pronunciamento do seu ídolo Zico? Claro, a ideia não foi do Zico, mas eu de verdade, eu vejo tudo como uma brincadeira. Eu não consigo levar a sério, tá? O Flamengo é uma nação, mas não precisa ser reconhecido por ONU ou não ser reconhecido por ONU. Eu acho que foi uma estratégia de marketing para o Flamengo ser falado nesse momento, Marcos André. Quer o passaporte? Eu vou providenciar. Boa tarde, Tico, boa tarde, Mauro, Bruno, boa tarde a todos. Se for estratégia de marketing, tá tudo valendo no jogo. Daqui a pouco o Real Madrid pede, daqui a pouco o Al Ahly pede, o Corinthians vai pedir. A gente sabe que a população do Uruguai, o Flamengo tem mais torcida, o Corinthians, outras agremiações aqui no país.
E partiu, se foi do Zico, um bom cara que o mundo conhece, né? Então, essa estratégia aí é o que vale. Já que não falou de futebol, futebol acaba a data FIFA hoje. Amanhã já tem Copa do Brasil, final de semana já tem jogos pelo Campeonato Brasileiro. Eu nem vi, você que está me falando isso. Essa notícia eu não vi, que eu leu tudo, não peguei nada. Estou pegando agora que você está falando. E passaporte eu não quero nem o meu. O meu tô louco para rasgar para não viajar, mas aí tem que fazer algumas viagens filantrópicas, viu, Bruno? Tem que ir a alguns lugares, ainda. Mas esse passaporte eu vou te dar. Eu acho que você vai precisar muito dele. Cidadão da nação rubro-negra. Eu acho que você vai precisar dele, porque do jeito que tá indo as coisas, logo na segunda fase você vai precisar usar um passaporte. O Vamp não viu porque acabou de sair, né? Flamengo fez até uma postagem lá para ficarem de olho na Flá TV, que ia ser feito um pronunciamento. Colocaram ali uma tela inicial, pronunciamento oficial, causando suspense. E quando veio, Mauro César Pereira, veio o pronunciamento do Zico aqui, o pronunciamento do Zico que ele fez lá no Maracanã, no gramado do Maracanã, um pronunciamento oficial mesmo, foi puro marketing, gente, com a bandeira atrás, como se ele fosse o presidente de uma nação. Vamos ver aqui o pronunciamento do Zico e depois eu vou querer ouvir a opinião do Mauro César Pereira. Vamos ver aí. Senhoras e senhores, hoje estou aqui não apenas como ídolo do Flamengo, mas como porta-voz de uma identidade que vai muito além do esporte, a nação rubro-negra. E faço isso porque o Flamengo não é apenas um time de futebol ou uma potência esportiva. O Flamengo é uma nação. Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações. Por isso, venho em nome da nação rubro-negra declarar a intenção oficial do Flamengo em ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. Sim, a nação quer ser reconhecida oficialmente como uma nação. Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Uma nação que tem sua música, histórias, heróis, costumes, tradições e principalmente um povo espalhado por todo o planeta. Se você apoia a nossa causa, assine a petição para que a ONU conceda à nação rubro-negra o status de primeira nação simbólico-cultural do mundo. Saudações rubro-negras. Olha aí, ó, é o Zico. Gente, eu não tô levando muito a sério, tá? Sou Flamengo, pra mim, puro marketing. Agora, é óbvio, e aconteceu o que eles queriam, tá viralizando. Tudo que é lugar já tá viralizando, rede social, Zico fazendo um pronunciamento, né? E a gente vai falar da seleção brasileira aqui, que é o que a gente diz. É insuportável data FIFA é chato, e vai ver por isso, né, que a diretoria do Flamengo resolveu fazer isso. Bom, não está se falando nada de Flamengo, vamos fazer ser falado, até porque data FIFA é aquilo que você sempre fala, né, Mauro César Pereira? É chato, cansa, é demorado, é tipo aquilo, demora para passar. Quando uma coisa é ruim, ela demora para passar. E aí o Flamengo faz esse anúncio, Mauro César Pereira. Achou piada? Achou estratégia de marketing? Ou achou válido, Mauro? Boa tarde. É um factoide. Ou seja, você achou piada? Não. Factoide não é sinônimo de piada. Factoide é algo sem relevância. E algo sem relevância não merece minha atenção. Não vou ficar falando sobre esse tipo de coisa. É uma bobagem. Uma ação para chamar atenção, não tem relevância.
Qual a relevância? Amanhã, se a ONU concordar e tal, é um negócio simbólico e tal, eu acho isso... O assunto que interessa ao Flamengo é domingo, Juventude, 4 da tarde, quinta-feira, da outra semana, Estudiantes do Maracanã, às 21h30. É isso que interessa. Fala, Mauro, você quer falar? Que eu vi que você pegou o microfone. É o seguinte, se o Flamengo valoriza tanto a sua torcida, tão plural, né, como nação, a esse ponto de querer ir para a ONU, pedir esse reconhecimento simbólico, antes disso, deveria primeiro dar uma atenção maior aos torcedores que ficam espalhados pelo Brasil, né? O Flamengo tem muito mais torcida fora do Rio de Janeiro do que no Rio. O sócio-torcedor do Flamengo não contempla esses torcedores, não há nada que os motive a se associar. O sócio-torcedor do Flamengo, ele não contempla o torcedor de baixa renda, né, que poderia dar uma contribuição módica, mas seria importante pelo simbolismo, pelo sentimento de pertencimento, né? E também pelo dinheiro que movimentaria. Se você tiver 1 milhão de rubro-negros que ganham pouco no Brasil inteiro, conseguindo doar R$5, são 5 milhões, dá $1 milhão quase, né? Dando um exemplo, tá? E dando alguma coisa em troca, que ele ganhe um brinde a cada tantos meses contribuindo, que ele possa, enfim, nenhum esforço nesse sentido foi feito. Na verdade, o que se faz é se voltar cada vez mais para os associados, que é onde você tem o poder, né? Com ter o voto no conselho, o voto para presidente. Essa é a atenção maior dessa gestão, da outra que antecedeu também, das anteriores, é sempre isso. Então é muito curioso quando se quer utilizar a grande popularidade do clube, ou seja, seus milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil e até fora do país, para fazer esse tipo de ação. Porque é uma ação marqueteira, um factoide, isso não é uma coisa importante, né? É só um factoide. Mas ações sérias no sentido de incluir, se inserir dentro do Flamengo. O torcedor que mora, por exemplo, no Acre e que é rubro-negro, fanático, que nunca foi ao Rio de Janeiro, talvez nunca vá, que nunca pisou no Maracanã, fazer com que esse cara possa participar, ser um associado, um sócio-torcedor, que ele pague pouco, ele ganha pouco, ele paga pouco, não importa, mas que ele não gere nem lucro, mas que ele se sinta parte integrante do clube, que ele tenha uma carteirinha de sócios-torcedor do Flamengo, que ele ganhe um brinde, que seja um adesivo, um chaveiro, uma canetinha, uma camisa depois de um ano, não oficial, mas uma camisa sócio-torcedor, alguma coisa que faça com que ele se sinta respeitado e até acariciado pelo clube. Isso não se faz, não se pensa nessa gente. Tá? Mas na hora de falar que somos 40 bilhões, aí, né? Aí tem esse discurso. Agora mesmo o Flamengo vai jogar no Maracanã contra os Estudiantes com ingressos caríssimos, na quinta-feira da semana que vem, né? Aí esgotou o setor norte, 18 mil lugares ali, os sócios compram, né? Vai lotar o estádio? Provavelmente sim, mas na hora da onça beber água, como está fazendo São Paulo aqui, vai lá pôr um ingresso lá em cima. Aí o São Paulo também gosta de falar, né, que é o clube mais popular. Na hora do jogo importante, os preços não são nada populares. A gente entende que o jogo vale mais, mas o aumento é muito radical, assim, é um salto muito grande nos preços dos ingressos. Então, eu acho muito contraditório. Eu acho que o que deveria o Flamengo fazer é dar atenção para o seu torcedor que está espalhado por todo o país e que não tem motivação para se associar, porque o único apelo para que você seja sócio do Flamengo, sócio torcedor, como de quase todos os clubes do Brasil, é você ter ingresso. Mas você mora longe, você não vai ao jogo. Você mora a muitos quilômetros, a milhares de quilômetros, a centenas de quilômetros, você não vai ao jogo. Não vai conseguir estar no Maracanã. Então, como fazer com que esse cara participe do clube, se associe, contribua de alguma forma e receba algo em troca? Até hoje nem se esboçou esse movimento. Pelo contrário, na gestão anterior, com o apoio de muita gente que faz parte dessa gestão, o Flamengo criou uma dificuldade maior para que o sócio, que eles chamam de off-Rio, que é o sócio torcedor, não é sócio mesmo, sócio proprietário, né? O cara que pode votar. Criou-se dificuldades para que essas pessoas possam se associar. O cara que mora em São Paulo, o cara que mora no Rio Grande do Sul, o cara que mora na Bahia, o cara que mora em Rondônia, né? Então, o Flamengo tem muitas coisas que ele deveria fazer antes, voltadas para o seu torcedor, repito, que não vive no Rio de Janeiro, e a maioria da torcida do Flamengo, tá? E não se vê muitos movimentos nesse sentido. Isso aí é um factoide, é uma coisa que não tem muita relevância, não vai mudar em nada para esse torcedor. O que vai mudar? O Flamengo foi reconhecido simbolicamente pela ONU como uma nação. Tá bom, aí o Al-Ahly do Egito pode pedir também, que tem tantos ou mais torcedores que o Flamengo, né? O Boca pode pedir lá na Argentina, né? E outros clubes muito populares aí pelo mundo podem pedir a mesma coisa. É legal, bacana, você vai ter o quê? Um símbolozinho da ONU. O que isso muda? Se o Flamengo perder para o Juventude domingo, aliás, sempre tem resultados ruins lá, né? E não ganhar do Estudiantes na quarta-feira, é aprontar mais uma pataquada como contra o Peñarol ou contra o Olímpia. Não adianta nada isso aí. O que interessa ao torcedor é o time de futebol.
tá? E tem um jogo importantíssimo no domingo, outro na quinta-feira. E se você quiser realmente valorizar o fato de ser uma, entre aspas, nação, porque tem tantos torcedores, deveriam olhar com mais carinho para os integrantes dessa nação, especialmente os que ganham pouco, tá? E que vivem aí pelo interior do Brasil e que são apaixonados pelo clube, tá? Eu vi, por exemplo, agora, eu fui passei uma semana, estive na Bahia, estive em Ilhéus, estava voltando para o aeroporto, eu vi uma casa, um muro branco com o escudo do Flamengo pintado e tinha uma frase, que eu não me lembro qual era, uma frase exaltando o clube, lá no interior da Bahia, no estado do Vampeta, longe aberto do Rio de Janeiro. O cara pinta o muro da casa dele com o escudo do Flamengo e uma frase. Talvez esse cara nunca vá ao Rio. Talvez nunca tenha ido ao Maracanã. Aquela história que eu te contei, que eu estive lá dentro do Amazonas, lá com os índios. Os índios com a camisa do Flamengo. Um monte, todos eles. Quer dizer, o que o Flamengo faz voltado para esse torcedor que está distante, que não está perto do Maracanã, mas que torce pelo Flamengo? Sabe? É isso que deveriam fazer, sabe? Tentar incluir esses caras de alguma maneira. Eu defendo isso há muito tempo, porque eu acho que sócio-torcedor do Flamengo deveria ter uma categoria de contribuição pelo valor até quase simbólico. E o Flamengo deveria ter uma meta, assim, eu quero ter 1 milhão de associados. Não tem, fala que tem 40 milhões de torcedores, não pode ter 1 milhão de associados. Pagando pouco. Que seja, mas pagando algum dinheiro e também recebendo algo em troca, né? Para que ele se sinta parte integrante daquilo. A palavra-chave aí é pertencimento. O cara se sentir parte integrante, sentir que o clube já olhou para ele de alguma forma, sabe? Fez um aceno para ele. Mas não tem nenhuma ação nesse sentido feita. Nenhuma. E seria um marketing muito mais legal, né? Se você consegue multiplicar várias vezes o número de sócios e poder falar, olha, nós temos tantos milhões de associados e tudo mais. Muitos no Rio de Janeiro, na região e tal, que podem frequentar o Maracanã porque estão próximos, e outros tantos aí pelo Brasil, né? Por exemplo, se você for um sócio morando a 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro, existe algum projeto, algum plano que você possa fazer um pagamento mensal e uma vez por ano você possa ter uma prioridade no ingresso? Digamos que o cara se programe. Não, uma vez por ano eu vou ao Rio e ver um jogo do Flamengo no Maracanã. Tem isso. Existe um pacote feito para essa gente, para essas pessoas? Desconheço. E mexeram agora no plano de sócio-torcedor, mudaram os nomes e tal. Isso é muito mais importante do que esse factoide que eu falei. Factoide é uma coisa pouco relevante. É uma coisa que não tem muita importância. É só um factoide. Aí o vídeo é duro. O Mauro, ele é seco. Mas, cara, ele tem razão. Ele tem razão, eu tô com ele. Tô fazendo um vídeo aqui, vou colocar aquele selo que eu recebi quando eu assinei a petição lá, que eu baixei e tudo mais. Sou a favor, sim, da petição. A gente precisa... Tá certo o que o Flamengo tá fazendo, mas o que o Mauro falou é duro, mas é verdade. A maioria da torcida do Flamengo é fora do Rio de Janeiro e não tem nada pra eles. Mas se o Flamengo fizesse isso mesmo que o Mauro tá falando, faz sentido, porque, cara, se pega, sorteia lá, sei lá, um torcedor por cada estado vai dar 26. Vamos pegar todo jogo do Flamengo uma vez por mês. Esse torcedor, um de cada, são 26 estados. Vai pro Maracanã, tudo por conta do Flamengo, área VIP e tudo mais. O Flamengo só vai arcar mesmo ali com umas bebidas, como se bebe alguma coisa. Estadia e a viagem, cara. Isso aí não seria nada pro Flamengo. Mas... com certeza ia crescer demais o número de associados no Flamengo. Do clube de regata do Flamengo. Isso é verdade que o Mauro, eu tô com ele, cara. Mas é o que deveria ser. Mas hoje, vamos continuar. Já assinei essa petição, sim. E eu tô torcendo que todos também façam isso aí. Tudo pelo Flamengo. Tudo pelo Mengão, o malvadão. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho. Chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.